A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, está escrito: E sobre todas essas coisas, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Aqui o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, nos traz uma reflexão que é preciso, que é necessário que façamos todo dia na nossa vida. O que me faz ter a certeza, o que me dá a plenitude da salvação? Será que é os bens materiais na qual eu possa conquistar pelo nome do Senhor Jesus Cristo através da minha fé? Será que a minha salvação, a minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ela está baseada numa convivência interpessoal com o Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou apto, preparado para caminhar ao lado, seguindo o Senhor Jesus Cristo, sem eu antes abrir mão do meu querer, abrir mão do meu desejo, daquilo que eu tenho almejado nesse mundo? É preciso que entendamos uma coisa: a nossa vida, a nossa comunhão, ela tem que ser baseada não somente naquilo que queremos, não somente naquilo que pensamos, mas naquilo que desejamos, naquilo que precisamos. De modo que a minha vida, o meu querer, o meu desejo, ele seja fortalecido, ele seja fundamentado na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus Cristo nos deixa claro que o fundamento do seu evangelho, a base de sustentação da sua palavra, é a caridade. Em outra palavra, o amor. Não tem como eu pregar o Evangelho de Cristo Jesus sem eu falar do amor, sem eu pregar o amor. E pregar o amor, falar do amor, primeiro eu tenho que me esvaziar do meu querer, eu tenho que esvaziar dos meus desejos, das minhas vontades. Porque o amor na qual o ser humano em si conhece é uma coisa que baseia muito das vezes do tomará da cá. Às vezes se trata de trocas, de carinhos, e só que o amor de Cristo, ele não é assim. O amor de Cristo, ele não deseja nada em troca, ele não é por nós por vínculo sanguíneo, mas por vínculo de alma. O amor de Cristo Jesus para conosco, ele não está relacionado com o ato sexual, mas com o ato de você desejar estar com alguém por toda a sua vida. O amor de Cristo Jesus por nós, ele não está condicionado a eu fazer somente aquilo que ele quer, pois o amor de Cristo Jesus para conosco, ele é incondicional. Embora esse amor seja incondicional, a salvação ela vai estar atrelada àquilo que eu faça, àquilo que eu busco, àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero. Se eu abrir mão de tudo aquilo que eu tenho em mente, de tudo aquilo que eu desejo, de tudo aquilo que eu tenho como plano, para que o Senhor Jesus Cristo se resplandece na minha vida, automaticamente eu tenho a chance, eu tenho a oportunidade, eu tenho um momento único de poder viver ao lado do Senhor, de caminhar com o Senhor Jesus Cristo, de ter para com o Senhor Jesus Cristo a chance, a oportunidade de caminhar juntamente com Ele, seguindo, obedecendo às suas orientações. E quando eu faço isso, eu começo a colocar na minha vida, colocar em prática as orientações na qual o Senhor me passa, eu aprendo que eu nada sou. Eu sei que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, todos os conceitos são meros vazios, porque
quando você experimenta o poder de Cristo, quando você tem um encontro verdadeiro, real, único com o Senhor Jesus Cristo, você não tem mais a condição, você não tem mais chance, você não tem como mais viver por si mesmo, mas agora você vive tão somente por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor planeja, por aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então eu não posso hoje falar do amor de Cristo Jesus para as pessoas se eu não puder esvaziar dos meus desejos, se eu não puder tirar de mim todo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo. Porque o amor de Cristo, o amor para com Cristo, significa renúncia. Você renunciar ao seu desejo, você renunciar à sua vontade, você renunciar àquilo que você pensa, àquilo que você acredita, para que você possa seguir as orientações de Cristo. Obedecer aquilo que o Senhor fala, obedecer aquilo que o Senhor te diz, obedecer aquilo que o Senhor está a te dizer, de modo que você não mais se vê por si só, mas agora você se vê unicamente, exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o que te move, o que te movimenta, o que te faz você crer, o que te faz você acreditar é o amor de Cristo. É a chance que você tem de estar com Cristo. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor deseja, o Senhor almeja para a sua vida, para que você possa caminhar, para que você possa seguir, para que você possa ser orientado de maneira exclusiva, de maneira única, pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor tem, é isso que o Senhor almeja, é isso que o Senhor busca de todos nós. Que possamos viver não conforme o nosso querer, não conforme mais a nossa vontade, mas agora conforme o querer, a vontade, a determinação passada por Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, quando eu entendo que para eu poder pregar o Evangelho, eu primeiro tenho que entender a grandeza do amor de Cristo Jesus e tenho que saber viver nesse amor. Eu não mais penso em mim, eu não mais penso nos meus desejos, eu não mais penso nas minhas vontades, eu não mais penso nos meus conceitos pessoais, mas eu agora penso de modo único e exclusivo em Cristo Jesus, que me amou primeiro, derramando o seu sangue em favor de mim, para que eu, através dele, possa ter a chance, a oportunidade de obter a vida eterna, de morar por toda a vida ao seu lado. Mas para que isso ocorra, é preciso que eu viva em santidade. Mas para que eu possa viver em santidade, eu tenho que aprender a obedecer, eu tenho que aprender a seguir as orientações passadas pelo Senhor Jesus Cristo. E quando eu sigo as orientações do Senhor Jesus Cristo, eu aprendo que somente o amor de Cristo é capaz de transformar, é capaz de mudar, é capaz de fazer com que uma pessoa como nós, que vivíamos antes em pecado, vivíamos antes perdidos, vazios, atolados até o pescoço na podridão deste mundo, hoje possamos estar aqui ouvindo, compartilhando o Evangelho de Cristo, a sua palavra. Foi por amor incondicional, que não tem preço, que não tem valor, que não tem retribuição. É que hoje estamos aqui. Esse amor demonstrado através do seu sangue derramado, através da cruz do Calvário. Para isso que hoje estamos nós aqui, a fim de que assim possamos alcançar, assim possamos obter, assim possamos caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo.
não fazendo aquilo que pensamos, não fazendo aquilo que acreditamos, mas seguindo de maneira única as orientações na qual o Senhor tem, as orientações na qual o Senhor quer para a nossa vida. E esse amor demonstrado por Cristo, através do seu sangue derramado na cruz, é o mesmo que Ele quer que nós, que o seguimos, que obedecemos, que já fomos chamados por Ele, a fazer parte desse grande mistério, a fazer parte dessa grande família, desse grande corpo celestial que são os seguidores do Senhor Jesus Cristo, venha fazer através do amor. E o amor que nós devemos mostrar não é amor humano, mas o amor celestial, o amor de Cristo, o amor que tudo sofre, que tudo suporta, para que a outra pessoa seja capaz de alcançar em Cristo Jesus a salvação. E é esse amor que o Senhor quer que nós pregamos. E o amor de Cristo, Ele jamais terá condicionado a questão financeira. E quando fala a questão financeira, nós vamos acabar batendo de frente com as instituições religiosas que nós temos hoje. Porque todas elas, querendo ou não, acabam sobrevivendo nesse mundo capitalista através do dízimo, das ofertas, das esmolas voluntárias que são entregues nos seus templos. Então, se fizermos isso, se essas instituições cobram isso dos seus membros, significa que tal instituição ela não representa o Senhor Jesus Cristo. Porque a instituição que representa o Senhor Jesus Cristo, ou seja, você e eu, não pode de maneira alguma cobrar qualquer que seja a quantia, ajuda de custo, uma oferta, dízimo, nada disso. Porque quando a obra ela é do Senhor, ela por si só sustenta, ela por si só se mantém de pé. E se fosse vontade do Senhor Jesus Cristo, que templos religiosos em sua homenagem, em consagração do seu santo nome, fosse feito, fosse erguido, fosse realizado, o Senhor Jesus Cristo jamais teria deixado de fazer a sua. Ele teria construído um templo religioso para bater de frente com a sinagoga, e ali ele montaria a sua religião, a sua seita, onde todo aquele que nele crê pudesse se reunir juntamente com ele e ouvir a mensagem, o evangelho da salvação. Porém, como peregrino o Senhor andou, porém, como andarilho ele caminhou em meio às multidões, pregando o amor, pregando a caridade, pregando a verdade, curando, batizando as pessoas, recebendo dela muitas das vezes críticas, xingamentos, calúnias, difamações, por causa daquilo que ele fazia, mas focado naquilo que ele tem, focado naquilo que ele queria, que ele almejava, que era transmitir o seu amor a nós. Ele foi fiel. Ele não lutou, ele não batalhou contra os religiosos. A única vez que você vai ver o Senhor Jesus Cristo se exaltando com relação aos religiosos de sua época foi quando ele chegou perante o templo do Senhor e viu ali cambistas, vendedores, trocadores de moedas, pessoas que estavam fazendo aquilo ali, o verdadeiro comércio, a sua verdadeira fonte de vida, a fim de arrecadar dinheiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se revoltou, chutou literalmente o pau da barraca e expulsou aqueles cambistas dali. Mandou embora aqueles vendedores, porque ele não aceitava que a casa do Senhor, ou seja, o templo erguido que hoje se encontra destruído em Jerusalém, fosse usado para
barganha, fosse usado para que pessoas viessem ganhar dinheiro através da fé de terceiros. E a pergunta que às vezes precisamos fazer: será que o Senhor Jesus Cristo também mudou a sua maneira de pensar? Ou ele continua fiel aos seus pensamentos, ele continua fiel aos seus ensinamentos, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha como convicção, que fez com que ele chutasse o pau da barraca e não aceitasse o que as pessoas estavam fazendo com o templo do Senhor. E ainda terminou dizendo: para que a gente não pudesse vir fazer da casa dele um lugar de câmbio, de arrecadação de dinheiro, porque a sua casa é uma casa de oração. Então não se iluda com esses templos religiosos que tem aí, que muitas das vezes vão querer ensinar para nós, vão querer demonstrar para nós a necessidade que temos, a necessidade que precisamos de ter, de alcançar as coisas materiais, de modo que a gente venha a esquecer, de modo que a gente venha a não conviver com a realidade na qual o Senhor tem, com a realidade na qual o Senhor quer para nossas vidas. A escolha de seguir o Senhor Jesus Cristo, de obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, é nossa. Mas se optarmos seguir o Senhor Jesus Cristo, que a gente possa segui-lo em espírito e em verdade, que a gente possa seguir o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, declarando a Ele livremente todo o nosso amor, o amor que nos impulsiona, o amor que faz com que a gente abra mão da nossa vida para que Cristo possa viver através de nós. Para que assim, através do amor demonstrado a Cristo Jesus, outras pessoas possam também receber do Senhor Jesus Cristo a graça, a bênção, a vitória. Porque uma vez que estamos nós em Cristo, uma vez que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, não mais somos capazes de fazer o nosso querer, de fazer a nossa vontade, mas agora seguimos o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo que reinam sobre a nossa vida. Então entendam uma coisa: o amor de Cristo Jesus, ele não pode estar condicionado a dízimo, a oferta, a sacrifício, porque o amor de Cristo ele é infinito e não há nada, não há dinheiro nesse mundo capaz de pagar o amor de Cristo. Porque encontramos pessoas frustradas, porque encontramos pessoas que não têm a sua vida firmada, fundada com o Senhor Jesus Cristo. Porque boa parte delas aprenderam que o buscar o materialismo, o buscar o satisfazer a sua carne, o buscar o conquistar as coisas era mais importante do que demonstrar o amor. Mas quando eu demonstro o amor de Cristo através da minha vida para as pessoas, levamos essa pessoa ao arrependimento, de modo que o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo já tem hora e data marcada. É questão de tempo, é questão de ela ajeitar a sua vida, ajustar as coisas, as pendências na qual ela tem e prosseguir-se após o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente, por amor, demonstramos às pessoas aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja pela vida dela, a gente entende o seguinte: que o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele é conosco, e Ele quer que façamos por Ele a mesma coisa que Ele fez por nós. Ele ministrou sobre as nossas vidas a sua palavra, o seu evangelho, a fim de que, uma vez nós convertendo-se a Ele, não mais olhamos para o mundo, não mais olhamos para as coisas que atraem o nosso eu, atrai o nosso coração, mas antes negando o nosso desejo, negando a nossa vontade, negando o nosso desejo, a gente possa caminhar, seguir após o Senhor Jesus Cristo,
a fim de que em tempos vindouros Ele possa nos reconhecer e nos ressuscitar, para que assim possamos morar, para que assim possamos habitar sobre os céus e a terra na sua companhia. Então entenda uma coisa, é necessário que a gente possa amadurecer, que a gente possa receber do Senhor Jesus Cristo o caráter do seu Espírito Santo, de modo que a gente não mais vive conforme o nosso querer, a gente não mais vive conforme a nossa vontade, mas agora vivemos conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, Ele é magnífico, Ele é grandioso, e por nos amar é que Ele se entregou à cruz, se entregou à morte, para que através da sua morte, através do seu derramamento de sangue, a gente pudesse alcançar a salvação, a gente pudesse alcançar a oportunidade de ter, a oportunidade de crer, a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E assim que possamos ser, assim possamos caminhar, assim possamos agir a todo momento, sem pensar no amanhã, sem pensar das questões que nos envolvem, mas sempre demonstrando o amor de Cristo Jesus. Pois Ele mesmo nos disse que somente o amor é capaz de mudar, somente o amor é capaz de transformar a vida de um homem. E quando a gente pega e lê que somente o amor é capaz de mudar a vida de um homem, a gente voltando na crucificação, entendemos que aquele ladrão, aquele segundo ladrão, que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo, ele entendeu, ele compreendeu e ele se entregou em favor de nós, para que assim pudéssemos nós viver, pudéssemos nós caminhar, pudéssemos nós seguir as orientações passadas pelo Senhor Jesus Cristo, de modo que agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De modo que agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que saber pregar o seu Evangelho, eu tenho que saber pregar a sua vontade, eu tenho que saber pregar o seu querer, a sua bondade, que é ilimitada para todo ser humano. Então entenda uma coisa, o que o Senhor tem, o que o Senhor quer, o que o Senhor almeja para nossas vidas, é que todos nós possamos de fato, verdadeiramente, caminharmos com o Senhor Jesus Cristo, a fim de obter do próprio Senhor Jesus Cristo a salvação, obter do próprio Senhor Jesus Cristo a chance de podermos ser agraciados, sermos protegidos pelo Senhor Jesus Cristo, para que uma vez estando nós em Cristo, possamos nós entender, possamos nós compreender, possamos nós agir tão somente conforme o que o Senhor quer, conforme o Senhor determina, conforme o Senhor tem para conosco. O amor em Cristo Jesus, Ele é a base do nosso Evangelho. Ele é a base que sustenta, é a base que alimenta os nossos corações e os corações daquelas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, a fim de que o Evangelho de Cristo Jesus alcance essas pessoas, a fim de que o Evangelho de Cristo seja falado, seja manifestado de modo único e exclusivo para o Senhor Jesus Cristo, e que assim possamos nós caminhar, direcionarmos a nossa vida tão somente em fazer e em agradar ao Senhor Jesus Cristo, negando-se a nós mesmos, negando o nosso desejo, negando a nossa vontade, negando aquilo que acreditamos, para que, uma vez estando nós em Cristo, uma vez obedecendo a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, a gente possa caminhar, a gente possa seguir, a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor almeja para conosco, de maneira que a sua bondade, o seu querer, a sua vida eterna, ela esteja tão somente focada para aquilo que o Senhor quer,
para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor almeja, para aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E que assim seja, que isso se realize em nossa vida, que o amor de Cristo, que um dia nos resgatou do lamaçal de pecado, possa transbordar de maneira tão grande, de maneira tão forte nas nossas vidas, que sejamos capazes de pregar, que sejamos capazes de anunciar o Evangelho da salvação de Cristo Jesus, para que vida seja alcançada, para que vida seja batizada, para que vidas possam se converter verdadeiramente ao Evangelho de Cristo Jesus. E assim seja, que de modo algum venhamos a pensar, venhamos a andar segundo aquilo que pensamos, segundo aquilo que agimos, mas agora que possamos andar, que possamos caminhar de modo único e exclusivo para com o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele tem. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor determina que nós façamos. Porque você pode ser uma pessoa estudada, você pode ser uma pessoa culta, que baseia toda a sua vida no Evangelho de Cristo Jesus. Porém, se você não tiver em Cristo, se você não tiver com a sua vida ligada a Cristo, você vai encontrar uma grande dificuldade, você vai encontrar uma grande tristeza, um grande vazio dentro de si. Por que que muitas das vezes a pessoa tira a sua vida? Porque ela chegou num estágio da sua vida na qual ela já não mais tem força de lutar por ela. E acha que tirar a própria vida é a melhor solução, é o caminho para que você possa voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, para que você possa caminhar novamente com o Senhor Jesus Cristo, pregando, anunciando o seu Evangelho, anunciando a sua palavra, anunciando aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você acredita, para que, uma vez estando nós em Cristo, uma vez estando nós voltados tão somente para com o Senhor Jesus Cristo, aprendemos que a vida, ela só tem valor quando eu consigo transbordar o amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus para conosco. Ele está baseado naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor almeja, naquilo que o Senhor projetou para nossas vidas. E que isso possa se realizar, que isso possa se concretizar na sua vida, para que você possa seguir, para que você possa obedecer aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo te diz, aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo te fala, de modo que você possa não mais se vender, não mais se deixar a ser enganado, ludibriado pelo conceito religioso, mas demonstrando o seu amor para com o seu próximo, para com o seu amigo, para com a sua família, você pode alcançar a vida eterna, você pode alcançar a salvação. Então entenda que o seu amor por Cristo Jesus, ele vai além daquilo que você pensa, ele vai além daquilo que você acredita, ele está além daquilo que você quer. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele caminha, ele faz, ele projeta com que todos nós possamos ter a chance de conhecer a Ele. E se o Senhor te deu a oportunidade, te deu a chance de conhecer a Ele, não se perca, mas antes baseie a sua vida, mas antes baseie o seu entendimento naquilo que você recebeu como batismo no Espírito Santo, aquilo que você recebeu como sendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, de modo que você não viva mais aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mas que a sua vida possa seguir, possa caminhar ao lado de Cristo Jesus, fazendo a vontade de Cristo Jesus, fazendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor deseja. Então, não perca a sua vida, não perca a chance, não perca o momento de caminhar juntamente com Cristo, de seguir o Evangelho transformador, o Evangelho poderoso que liberta a humanidade do seu pecado e possa servir a Ele. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor almeja,
É isso que o Senhor nos traz para que possamos trazer a santa revelação do Senhor Jesus Cristo. De modo que eu não mais vivo por mim, eu não mais vivo pelos meus desejos, pelas minhas vontades, mas tudo que eu faço agora, tudo que agora eu tenho a dizer, ela está focada, ela está centralizada, ela está direcionada àquilo que o Senhor tem, àquilo que o Senhor deseja, àquilo que o Senhor almeja para nossas vidas. Então não perca o seu tempo, não perca a sua vida, não perca o seu desejo seguindo aquilo que o homem está te dizendo, mas baseie a sua vida na Bíblia Sagrada. Somente a Escritura, somente a palavra de Cristo Jesus é capaz de nos surpreender, é capaz de transformar nossas vidas, é capaz de mudar os nossos conceitos, a nossa realidade, de modo que eu não mais vivo por mim mesmo, mas vivo por causa de Cristo. Então cuide, pois o Senhor Jesus Cristo te abençoou te dando esse caixote, porque o Senhor já sabia que você iria precisar de algum momento da sua vida sentar perante o Senhor, entrar na presença do Senhor e conversar com Ele. E hoje o Senhor conversa conosco, de modo que possamos focar toda a nossa existência, todo o nosso ser, toda a nossa vontade, de modo único e exclusivo, pelo qual o Senhor Jesus Cristo está a preparar, no qual o Senhor Jesus Cristo está a fazer, de maneira que agora eu não vivo mais por mim, eu não vivo mais para mim, mas eu agora vivo de modo único e exclusivo para Cristo. Eu vivo de modo único e exclusivo para Cristo, fazendo aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo que o Senhor deseja, sem apontar para trás, sem olhar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor almeja, que o Senhor planejou para cada um de nós. O amor é a base de sustentação. O mesmo amor que levou Paulo a ser devorado pelo imperador Nero é o amor pelo qual o Senhor tem para conosco do Filho do Homem. E chegará um momento em que o Filho do Homem será louvado, ele será exaltado, ele será glorificado por causa do ser humano, por causa das pessoas que ainda não aprendeu que para pregar o Evangelho você não precisa ser formado em teologia, você não precisa ser formado em qualquer outra faculdade, mas entenda que para ser salvo em Cristo Jesus, primeiro você vai precisar fazer o levantamento da laje, para posteriormente você vir e fazer o orçamento, fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, através da sua santa palavra, através do Evangelho, através da pregação, daquilo que eu possa entender. O amor em Cristo Jesus, ele transforma o ser humano, ele muda a mente do ser humano, de modo que se outrora antes eu roubava, eu já não roubo mais. Se outrora antes eu furtava, eu não furto mais. Se outrora antes eu era mentiroso, eu já não minto mais. E assim vamos caminhando, assim vamos seguindo, assim vamos obedecendo o que o Senhor quer, o que o Senhor nos orienta, a fim de que a cada dia, a cada momento, a cada segundo, precisamos utilizar, precisamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo entregou nas nossas mãos o seu Evangelho de forma gratuita, que assim também possamos nós adotar de maneira gratuita o Evangelho de Cristo Jesus, sem querer cobrar das pessoas, seja em forma de dízimo, de oferta, ou até mesmo de um cachê, de uma ajuda de custo, mas que possamos viver, caminhar sem sombra de dúvida, fazendo aquilo que o Senhor quer, fazendo aquilo que o Senhor deseja, fazendo aquilo que o Senhor tem para nos dar, de modo que agora minha vida, ela não mais pertence a mim, ela não mais pertence ao meu desejo, ela não mais pertence
aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, mas tão somente ao Senhor Jesus Cristo. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é o amor. De maneira que eu agora eu entendo a necessidade que eu tenho de servir o Senhor Jesus Cristo, de pregar o seu Evangelho através do amor que faz com que o homem se achegue para o Senhor Jesus Cristo através da fé. E que isso seja real e verdadeiro na vida de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.